Oi pessoal, aqui é Bárbara Gomieiro do blog Meu Cão Velhinho e hoje a gente vai falar sobre os cachorros de focinho curto, também conhecido como braquicefálicos. Os cachorros de focinho curto são muito lindos. A gente pode citar como exemplo os boxers, os bulldogs, os pugs, shih tzu, entre tantos outros. O que acontece é que a seleção genética que foi feita para se criar esses cachorros não foi tão legal assim com eles. Na verdade, foi uma seleção genética extremamente cruel, baseada apenas na aparência desses animais e não na funcionalidade deles. Então, o que acontece é que ao longo dos anos, esses cães foram mudando tanto que se você for comparar um boxer de 1 século atrás, de 2 séculos atrás, você jamais iria imaginar que aquilo é um boxer, de tão diferente que ele ficou. Então, o focinho do boxer ele não era tão achatado, ele era mais para frente. A maioria das raças braquicefálicas passou por esse tipo de problema. Raças braquicefálicas aqui são aqueles cachorros de focinho curto, como esses que eu já citei agora há pouco. Esses cachorros têm tantos problemas respiratórios que a maioria das companhias aéreas já nem transporta mais esses animais de medo de que eles venham entrar em colapso durante o voo e acabarem morrendo. E na verdade é um medo bem fundado, porque existe esse risco, é um risco real. Então, os problemas respiratórios são tão comuns nesses cachorros que existe uma síndrome que foi nomeada, vamos dizer, em homenagem a eles, que é a síndrome braquicefálica. A síndrome braquicefálica, então, é um conjunto de problemas que costuma aparecer nesses cachorros por conta das modificações anatômicas que foram acontecendo para eles poderem justamente ter esses focinhos mais achatados e que acabam trazendo problemas respiratórios. Nem todos os cachorros têm todos os problemas da síndrome braquicefálica. Alguns deles vão ter só um, outros vão ter vários. Quanto mais desses problemas estiverem presentes num cão, maior é a dificuldade respiratória dele. Então, uma das principais características, e essa a gente encontra em quase todos os cachorros de focinho curto, é a estenose nasal. Estenose nasal, na verdade, quer dizer que as narinas deles são muito mais fechadas do que a de um cachorro comum, vamos dizer assim, de um cachorro que tenha focinho longo. Essas narinas mais fechadinhas, elas atrapalham a passagem do ar e fazem então com que o cachorro tenha que fazer muito mais esforço para conseguir respirar. É possível você, inclusive, fazer uma cirurgia para corrigir e abrir, então, essas narinas de modo que facilite um pouquinho a respiração do cachorro. Um outro problema que o cachorro pode ter, então, além da estenose nasal, são as conchas nasais que podem estar deformadas ou muito grandes. As conchas nasais são estruturas que tem dentro da cavidade nasal dos cachorros, elas são protuberâncias, então elas entram mesmo, elas invadem a cavidade nasal dos cachorros. Todos os cachorros têm, e uma grande parte da função dessas conchas nasais é a questão da regulação da temperatura, então ajuda o cachorro a perder calor quando ele está muito quente, e ela também ajuda a fazer a filtragem do ar. Só que nos cachorros braquicefálicos, apesar de que essas conchas nasais são até menores do que um cachorro de focinho longo, o espaço disponível para elas é muito menor. Então, elas acabam ocupando muito mais espaço dentro daquela cavidade do que elas deveriam. Elas ficam grandes, elas ficam deformadas e elas então bloqueiam a passagem do ar. Nos pugs, inclusive, às vezes essas conchas nasais, elas acabam ultrapassando os limites da cavidade nasal e chegando até a faringe. Isso causa, então, uma dificuldade respiratória bem séria. Descendo mais um pouquinho ainda, a gente tem o prolongamento do palato mole. O palato mole é o céu da boca, é a parte mole do céu da boca. Todo mundo tem, os cachorros também têm. E essa parte mole do céu da boca, nos cachorros braquicefálicos, ela se estende mais para trás do que deveria. E isso, mais uma vez, atrapalha a respiração. E, na verdade, o que acontece não é que o palato mole desses cachorros seja grande demais.
é que o espaço disponível para ele é muito pequeno. Então, na verdade, o que acontece? Ele tem um tamanho normal, só que o focinho do cachorro é tão pequeno que acaba faltando espaço para ela e ela se estende além do que deveria e por isso o ar não passa. Mais um problema ainda é a eversão dos sáculos laríngeos. O que é isso? Sáculos laríngeos são alguns sacos, umas bolsas que existem na entrada da laringe. Todos os cachorros têm, só que o que acontece? Como o cachorro braquicefálico, né, o cachorro de focinho curto, ele tem todo esse bloqueio para a passagem do ar, no nariz, dentro da cavidade nasal, na faringe, então ele vai fazer um esforço tão grande para respirar que esses sáculos laríngeos, eles viram no avesso. E ao virarem no avesso, eles criam ainda mais um bloqueio para a passagem do ar. Pode causar uma dificuldade respiratória séria e o cachorro normalmente precisa ser operado para corrigir esse problema. Descendo ainda mais um pouco, a gente tem a traqueia dos cachorros braquicefálicos, que tem um problema chamado hipoplasia, ou seja, ela é menor do que a de um cachorro normal. Ela tem um diâmetro menor, então passa menos ar por vez. Então todo o aparelho respiratório superior desses cachorros, ele acaba diminuindo a passagem do ar e isso faz então com que esses cachorros não consigam se exercitar adequadamente, porque se eles correrem, se eles tiverem um gasto de energia maior, eles não conseguem compensar isso com a respiração, eles acabam então às vezes entrando em colapso, eles podem desmaiar, em casos mais graves eles podem realmente até morrer por insuficiência respiratória. E outro problema muito comum nesses cachorros é a intermação. A intermação é o superaquecimento que acontece quando um animal faz muito exercício ou então se ele estiver num ambiente muito quente. E no caso desses cachorros, um dia muito quente, ele não precisa ficar dentro de um forno, ele não precisa ficar preso dentro de um carro para isso acontecer. Ele pode passear num dia de sol e entrar em intermação. Então, não precisa ser nenhuma situação tão drástica quanto precisaria para um cachorro de focinho longo entrar em intermação. Basta um passeio num dia de sol e você já está colocando a vida do seu cachorro em risco. Uma corrida, um passeio mais intenso, tudo isso faz com que esses cachorros realmente tenham sérias dificuldades respiratórias e possam entrar em colapso. E esses são todos os problemas então que a gente pode encontrar nos cachorros de focinho curto? Infelizmente não. Além do problema de intermação que eu já mencionei para você, também tem a questão da obesidade. Muitas dessas raças, elas tendem à obesidade, então são animais, em geral, mais roliços. E a obesidade tem os mesmos problemas para os cachorros que tem para a gente. Então, são cachorros que tendem a ter mais problemas de saúde. A própria obesidade dificulta ainda mais a respiração e também pode fazer, então, que o cachorro entre mais ainda em intermação. Então, a obesidade ela acaba trazendo vários problemas complementando o problema respiratório que esses cachorros naturalmente têm, inclusive problemas de intertrigo, que é a infecção das dobras de pele. O intertrigo nos cachorros braquicefálicos, além de ela acontecer nas dobras de pele causadas pelo excesso de gordura, ela comumente acontece também no focinho deles, porque aquele focinho achatado faz então com que eles fiquem com rugas. E essas rugas, que são tão bonitinhas, elas tendem a infeccionar porque elas acumulam umidade, elas acumulam sujeira, tem um ambiente perfeito ali para o crescimento de bactérias. Então, tanto nas ruguinhas dos focinhos deles, quanto em dobras de pele que podem aparecer na região inguinal, nos braços, em outras regiões por conta da obesidade, elas podem infeccionar. O prognatismo é um outro problema comum dos cachorros braquicefálicos. A gente vê que a maioria dos cachorros braquicefálicos tem a mandíbula adiante, mais para frente do que a maxila. E a verdade é que esse é um problema de má oclusão, isso dá problemas de mastigação. O prognatismo dos cachorros braquicefálicos, na verdade, ele é relativo. Por quê? A gente percebe que normalmente esses cachorros têm a mandíbula mais longa do que a maxila, mas a verdade é que a mandíbula deles tem o tamanho normal, tem o tamanho que uma mandíbula de cachorro deveria ter, mas a maxila deles foi encolhida ao longo dos anos por conta da seleção genética
e faz então com que a maxila seja muito mais curta do que a mandíbula, fazendo então com que o cachorro tenha esse prognatismo relativo. E essa maxila mais curta, ela acaba afetando não só a questão da respiração e a própria mordida do cachorro, como ela afeta inclusive toda a estrutura do crânio desses cachorros. Então, as órbitas deles, por exemplo, são muito mais rasas do que de um outro cachorro qualquer. A órbita é onde os olhos normalmente ficam encaixados, são aqueles buraquinhos do crânio. Como elas são mais rasas nos cachorros de focinho curto, não tem espaço para o globo ocular ficar inteiro lá dentro. E eles ficam então com aqueles característicos olhinhos saltados. Esses olhinhos saltados fazem com que, se o cachorro levar uma pequena pancada, um traumatismo, que não precisa ser nem muito grave, o olho dele vai saltar para fora. Esse cachorro pode perder um olho por conta disso. São cachorros extremamente sensíveis nesse sentido. E outro problema do olho saltado é que ele pode ser tão saltado que as pálpebras não consigam se fechar completamente. Isso vai levar então ao olho seco, problemas de úlcera de córnea, problemas até mesmo de infecção ocular. A terceira pálpebra deles também tende a infeccionar. Para quem não sabe, cachorro tem 3 pálpebras e a terceira pálpebra ela fica escondidinha no cantinho do olho e ela sobe para recobrir o olho quando o cachorro está de olhos fechados, dormindo, por exemplo. Só que, em alguns casos, ela pode inflamar e ficar então com um pedacinho aparecendo aqui no cantinho do olho. É um problema que a gente chama de cherry eye em inglês, que significa olho de cereja, porque parece que o cachorro tem uma cerejinha no canto do olho. Isso causa bastante desconforto. Não são só os cachorros braquicefálicos que têm esse problema, mas eles são especialmente propensos a ele e a correção acaba tendo que ser cirúrgica. E para fechar com chave de ouro, então, esses cachorros também têm muitos problemas no parto, porque eles foram selecionados para terem cabeças tão desproporcionalmente grandes em relação ao corpo deles, que normalmente os filhotes, quando eles estão para nascer, a cabeça deles é grande demais para passar pelo canal do parto, então a cadela não consegue parir. E por conta disso, cerca de 80% dos bulldogs atualmente nascem por via cesariana. E muitas outras raças braquicefálicas também têm esse problema. Então o que a gente pode perceber é que toda essa seleção que fez com que esses cachorros ficassem bonitinhos, engraçadinhos, diferentes, trouxe também muitos problemas para a saúde deles. E a gente agora tem que trabalhar para tentar fazer com que eles tenham a melhor qualidade de vida possível. E como que a gente vai fazer isso? Bom, o primeiro cuidado que você tem que ter com um cachorro braquicefálico é evitar exercícios muito intensos ou muito prolongados. Justamente porque, como já falei no início desse artigo, esses cachorros eles têm dificuldade para respirar. Então, o cachorro pode entrar em colapso por falta de oxigênio durante o exercício, assim como ele também pode entrar em intermação, o que nos leva a um outro cuidado: evite passear em dias muito quentes com esse cachorro. Prefira então horários muito mais cedo ou muito no final do dia para você evitar os horários mais quentes. Pode ser de noite também, inclusive, dependendo do clima, do lugar onde você mora. Se tiver muito quente, evite. Para um cachorro desses, basta um passeio num dia de sol para que ele corra o risco de entrar em intermação. Ah, mas o meu cachorro corre, meu cachorro é braquicefálico, eu tenho um boxer, eu tenho um bulldog e ele gosta de correr. Ótimo! Tudo bem, o cachorro está correndo no ritmo dele, quando ele ficar cansado ele vai parar durante uma brincadeira. É diferente de você levar esse cachorro para se exercitar durante uma corrida, uma caminhada ou para ele te acompanhar de bicicleta. Quando você faz que um cachorro vá além dos limites dele, você põe a vida dele em risco, porque esses cachorros não estão preparados para muito calor e nem para grandes esforços respiratórios, porque eles já têm que fazer muito esforço para respirar naturalmente mesmo quando eles estão em repouso. Mais um cuidadinho que você vai ter que ter é controlar o peso e a dieta desse cão. O controle do peso do braquicefálico, porque grande parte dessas raças, a gente pode tomar aí o Bulldog como grande exemplo, são cachorros que tendem à obesidade. Os pugs também têm esse problema. Esses cachorros tendem a ficar acima do peso muito facilmente.
Então a gente tem que tentar manter esses animais dentro de um peso adequado, o máximo possível. E a gente vai fazer isso principalmente através da dieta, restrição de calorias se o cachorro estiver acima do peso. A gente evita de tentar fazer com que um cachorro braquicefálico emagreça através dos exercícios, por conta de todos os problemas que já foram falados. Se o seu cachorro é braquicefálico, ou mesmo que não seja, mas se for um cachorro que está acima do peso, converse com o seu veterinário então para fazer um plano de emagrecimento para ele. Outras soluções que a gente pode ter para esses cachorros são finalmente as cirurgias. Que cirurgias que a gente pode fazer para facilitar a vida desses cachorros? Uma delas é a correção da estenose de narinas. Então, a narina estenosada é aquela que é mais fechadinha. Você pode fazer uma cirurgia e abrir essas narinas para que o cachorro consiga respirar melhor. Você também pode fazer cirurgias a laser para corrigir o tamanho daquelas conchas nasais que eu falei anteriormente. Essa cirurgia a laser, infelizmente, não está disponível em todos os centros, mas você pode procurar um local que faça se o seu cachorro tiver problemas muito graves para respirar. Prolongamento do palato mole, como eu já falei, aquela parte mais mole do céu da boca do cachorro, que é o que causa aquele ronco característico dos cachorros de focinho curto. Apesar de causar dificuldade respiratória, normalmente ele sozinho não causa problemas muito graves, exceto no caso dos bulldogs, tanto o inglês quanto o francês, eles podem ter dificuldades respiratórias graves por conta desse prolongamento de palato mole. Então a cirurgia para eles é especialmente recomendada. Você também pode fazer cirurgia para corrigir a eversão dos sacos laríngeos, que são aquelas bolsinhas que elas viram do lado avesso quando o cachorro faz muito esforço para respirar, pode ser corrigido. E também você pode fazer cirurgias para esticar as rugas do seu cachorro. E por que você faria isso? Porque se o seu cachorro tiver intertrigo, que é aquela infecção de dobras de pele no focinho, por conta daquelas dobrinhas que muitos cachorros têm, as ruguinhas nos focinhos, que são tão bonitinhas, se elas estiverem infeccionando demais, você pode precisar de uma cirurgia para tirar o excesso de pele e diminuir então a possibilidade de que aquela região infeccione e acabe trazendo muito mais problemas de saúde para o seu cachorro. No caso do globo ocular do cachorro cair ou saltar, você pode fazer então uma cirurgia para recolocar, se for rápido o suficiente. Você pode também fazer uma cirurgia para corrigir a questão do prolapso da glândula de terceira pálpebra, que fica aqui no cantinho do olho, é possível fazer com que ela volte para o lugar. Ou em casos mais extremos, pode ser retirada essa glândula da terceira pálpebra. Não é muito recomendável por uma série de motivos, pode causar olho seco no cão, inclusive, mas casos mais extremos podem precisar sim dessa cirurgia de retirada. Mas mesmo que você não retire, você pode operar o cão para fazer com que ela volte para o lugar dela. E por fim, a cesariana, né? Já mencionei a questão dos bulldogs e outros cachorros que têm a cabeça muito grande. Eles podem com frequência precisar então da cirurgia cesariana. Então o que a gente percebe com esses cachorros é que foi feita uma seleção genética pensando unicamente na aparência deles e nem um pouco na funcionalidade dessa mesma aparência. Então o focinho curto, ele pode ser uma aparência diferente, peculiar, bonita, mas ela não é funcional. Essa aparência não permite que o cachorro respire, entre outros tantos problemas que acabei de mencionar. E esses problemas foram surgindo principalmente por conta da seleção genética que foi feita. E essa seleção genética, como que ela é feita? Principalmente através de acasalamentos consanguíneos, que são aqueles feitos entre parentes próximos, como irmãos e irmãs, pais e filhas, avós e netas, tios e sobrinhas. Esse tipo de acasalamento é extremamente comum, não só entre os cachorros braquicefálicos, mas entre todos os cães de raça. E isso acaba fazendo com que o cachorro não apenas tenha a sua aparência reforçada de acordo com o padrão da raça, mas também tenha as doenças genéticas reforçadas. Então esses cachorros acabam se tornando muito mais sensíveis. E também você diminui muito a variabilidade genética desses cachorros. Um exemplo que é emblemático desse problema foi um estudo que foi feito no Reino Unido, considerando os pugs que moram lá no Reino Unido.
eles descobriram que apesar de que naquele país existem aproximadamente 10 mil pugs, geneticamente falando, é como se eles fossem apenas 50 indivíduos diferentes, o que faz deles muito mais raros ou num risco de extinção maior do que o panda gigante. Então, apesar de existirem 10 mil indivíduos, geneticamente é como se fossem apenas 50. Isso é extremamente grave, isso pode levar à disseminação de diversas doenças. E isso não é uma coisa só dos cachorros braquicefálicos, isso é toda a criação de cães de raça em geral. Isso vem acontecendo repetidamente. O nosso desafio daqui para frente, então, é fazer com que os criadores se conscientizem disso e passem a fazer seleção genética baseada mais na saúde dos cães do que na aparência deles, que é muito mais importante. Nenhum tutor quer ver o seu cachorro sofrendo por conta de um problema que poderia facilmente ter sido evitado se o criador tivesse um mínimo de critério na hora de selecionar os acasalamentos. Sobre esse tema, para quem se interessar, em 2008 a BBC fez um documentário muito interessante chamado Os Segredos do Pedigree. Esse documentário, inclusive, eu linkei para vocês aqui no blog, para quem quiser assistir. Infelizmente, eu não consegui encontrar o documentário legendado em português, eu só consegui encontrar ele em inglês, mas quem quiser pode tentar colocar as legendas automáticas do Google em português, elas funcionam. Assista, é um documentário muito interessante, ele fala não só sobre os cachorros de focinho curto, como todos os tipos de cachorros de raça, e é um tema que dá bastante o que pensar. Nos vemos então no próximo artigo e até mais!